2024 por má conduta com relação a apostas. Lucas Paquetá começou a ter seu futuro definido na última segunda-feira, 17. Isso porque o meia do West Ham iniciou a participação no julgamento que deve durar cerca de 3 semanas. Neste ínterim, o diretor de futebol do Flamengo, José Botto, admitiu interesse na contratação do atleta. Em resumo, José Botto deixou bem claro que, para o Flamengo investir na contratação de Lucas Paquetá, o jogador tem que ter tido a situação resolvida com a justiça. Apesar disso, o dirigente rubro-negro ressaltou as qualidades do meia e afirmou que o mais querido pode investir no atleta após o julgamento, se tiver oportunidade. O Lucas, para mim, é um jogador com uma qualidade enorme, que eu acho que encaixaria bem no elenco do Flamengo. Houve uma conversa que não foi ninguém procurar pelo Lucas Paquetá, nem o staff dele procurou a gente. Foi uma conversa informal com o staff dele, disse, antes de completar. Eu mostrei que ele é um jogador que poderia nos interessar, mas que não podemos pensar, enquanto a situação dele não for definida. Esperamos que, pelo tamanho dele e da carreira dele, tudo se resolva da melhor forma. Mas, se houver essa possibilidade, finalizou Botto. A acusação em comunicado oficial divulgado pela Federação Inglesa de Futebol Fibrilação Atrial em maio de 2024. Lucas Paquetá foi acusado de ter violado as regras de conduta relacionada a apostas esportivas nos jogos contra Leicester City em 12 de novembro de 2022. Aston Villa em 12 de março de 2023. Leeds United em 21 de maio de 2023, todos na temporada passada. E Bournemouth em 12 de agosto de 2023, no primeiro jogo da temporada 2023-24. Vale lembrar que Lucas Paquetá levou cartão amarelo nos 4 confrontos mencionados acima. Com isso, a fibrilação atrial passou a desconfiar do envolvimento do jogador com casas de apostas. Dessa forma, a Federação Inglesa de Futebol passou a pedir o banimento do meia, que corre o risco de não poder mais jogar na Europa. Apesar disso, o comitê responsável pela decisão do futebol de Paquetá será independente e ouvirá os argumentos tanto da defesa do jogador quanto da acusação da fibrilação atrial. Por fim, ambas as partes terão direito a recorrer do veredito caso considerem necessário. Se condenado, o jogador pode sofrer sanções que comprometeriam sua continuidade no futebol europeu. Retorno ao Flamengo. Dessa forma, Lucas Paquetá considera voltar para casa após o julgamento na Europa. Após o resultado, o Flamengo pode abrir as portas para repatriar o meia, caso o atleta não possa mais atuar no futebol europeu. Revelado nas categorias de base do Fla, o jogador vê com bons olhos retornar ao mais querido no futuro. Uma das grandes promessas das categorias de base do Flamengo nos últimos anos, Lohan passa por um momento de reavaliação na trajetória dele no clube. O meia atacante, de 18 anos, retornou ao time sub-20 após não conseguir se firmar na equipe principal. Nesta segunda-feira, 17, o diretor técnico José Botto falou abertamente sobre o jogador e destacou pontos que precisam ser melhorados para que ele possa se consolidar no futebol profissional. Em entrevista ao jornalista Vene Casaguandi, o dirigente português ressaltou que Lohan possui grande talento, mas precisa desenvolver melhor a leitura de jogo e postura nos treinamentos para se adaptar ao ritmo do futebol profissional. Segundo Botto, muitos jogadores da base recebem idolatria precoce, o que pode impactar negativamente no seu desenvolvimento. O Lohan é um bom exemplo daquilo que é a formação. Não vou falar do Flamengo especificamente. Os jogadores são idolatrados muito cedo, quando não deveriam ser. A culpa muitas vezes é do mentor deles, dos próprios treinadores, que o jogador faça tudo o que quer porque resolve jogos. Mas não estamos a contribuir para o sucesso dele no futuro. Lohan tem um talento enorme, mas isso não basta para jogar o futebol profissional, declarou.